Hoje estamos em João, capítulo 16. Vamos comentar um pouquinho sobre o contexto aqui antes de entrar nas leituras e perguntas. Capítulo 16, Jesus está animando os discípulos, sabendo que ele vai partir logo, eles vão ficar, nesse sentido, abandonados, e ele quer realmente ajudar todos eles se prepararem para o que vem depois. Ele fala algumas coisas aqui que ele não tinha falado com a mesma clareza antes em preparação para esse momento. Estamos aqui nas últimas horas, antes da traição, prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Então, ele está naturalmente preocupado com o bem dos discípulos, e ele usa uma linguagem mais direta, mas a coisa que eu acho especialmente impressionante é como ele continua focando relacionamentos. É importante obedecer, é importante fazer o que Deus manda, e isso faz parte da questão. Mas é mais do que uma questão mecânica de fazer uma obediência a certas regras, mas realmente uma questão de buscar uma intimidade com o Senhor. Quando pensamos sobre a religião, algumas pessoas acham que é uma palavra suja, mas religião não é uma palavra suja, é uma coisa boa, mas existe a vontade de Deus sobre religião, diferente muitas vezes das práticas dos homens. Tiago 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, além da prática de boas obras, ele fala da necessidade da santidade. Em João 14, versículo 15, Jesus também falou sobre obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas essa religião não é uma coisa impessoal, de guardar regras. Quando nós pensamos sobre leis humanas, normalmente nós não associamos a lei com o autor da lei, que eu vou respeitar essa lei porque fulano fez essa lei. São regras, livros de regras, normas do governo, mas uma coisa impessoal. E às vezes nossa obediência é apenas por obrigação. Pagamos impostos porque somos obrigados a pagar, não porque queremos agradar algum governante. Mas obediência para Deus é diferente. Nossa obediência para Deus é por causa da vontade de agradar o próprio Senhor, de ter uma relação especial com Ele. E é uma das coisas que Jesus frisa bastante nessa parte do livro. Os relacionamentos entre Deus e seus discípulos definem o objetivo por trás da obediência e, até mais ainda, servem para motivação ou para obediência. E essas ideias ligadas, obediência, amor e comunhão. Três ideias vinculadas, inseparáveis no ensinamento de Jesus e realmente na nossa vida. Então, são algumas das coisas que nós vamos ver agora no capítulo 16. Vamos começar com a leitura do versículo 1 ao 15 e depois algumas perguntas sobre esses versículos. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, pois vem a hora em que todo o que vos matar julgará, com isso, tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós
não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ok, sobre esses primeiros 15 versículos aqui, 4 perguntas. As primeiras para Benita. Benita, o que Jesus identificou como o problema fundamental que levaria à perseguição dos seus discípulos? Que o povo não conheceu o Pai nem Jesus. Ok, eles fariam isso achando que estavam servindo a Deus, mas sem conhecer Deus. Que eles não estão refletindo realmente o que vem do Senhor, porque rejeitaram Jesus, enviado pelo Pai, e assim rejeitaram o próprio Pai. E pergunta 2 também, Benita, por que ele não falou sobre essas coisas desde o princípio do seu tempo com eles? Porque ele estava junto com eles. Ok, enquanto ele estava junto, não precisava falar, mas agora ele está preparando os discípulos para sua ausência. Quando eles estavam junto com Jesus, a perseguição foi focada em Jesus. E Jesus tinha como se defender. Sumiu várias vezes quando alguém chegava para persegui-lo. Mas agora ele vai deixar os apóstolos, eles vão enfrentar as perseguições e precisam estar preparados para esta realidade garantida que vem na vida deles. Ok, pergunta número 3, Léo. Quem não viria se Jesus não fosse para o Pai? O conselheiro. Ok, NVI fala de conselheiro, a revista atualizada é consolador, que é o Espírito Santo, que ele fala aqui. Agora, a ideia parece de um plano de como seriam cumpridas as distintas missões de Jesus e do Espírito Santo. Jesus veio com missão definida, ele vai cumprir sua missão. Cumprindo a sua missão, ele pode sair e o Espírito Santo vem e vai agora fazer a sua parte. E vamos falar sobre o que seria o trabalho do Espírito Santo aqui, especialmente o que seria o impacto da vinda desse Consolador para o mundo. Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok, exatamente esses 3 pontos. E ele até comenta sobre cada um. Ele fala do pecado, porque não creram em Jesus. Então, eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, de ver as provas que ele apresentou, e não crendo em Jesus, estão pecando contra o próprio Senhor. Da justiça, parece que nesse sentido ele usa justiça não no sentido de julgamento, mas no sentido de cumprir a sua missão. Então, quando ele diz aqui da justiça porque vou para o Pai, parece que ele está dizendo, eu vou cumprir a minha missão, eu vou completar o que foi dado para mim. Então, ele vai mostrar que Jesus fez o que ele veio para fazer. E sabemos que a morte, sepultamento, ressurreição seria o final desta missão de Jesus. E a terceira palavra que ele usa aqui, juízo aqui, é que ele fala que o príncipe deste mundo já está julgado. Então, aqui, Jesus vencendo o diabo na cruz, ele está julgando Satanás e assim os seguidores de Satanás também seriam julgados. Então, o Espírito Santo está mostrando como tem o problema do pecado, tem a solução em Jesus, e quem rejeita esta solução sofre o juízo do Senhor. Ok, lendo um pouquinho mais e depois mais algumas perguntas, vamos ler do versículo 16 ao 24. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse? Um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes,
Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, porque a vossa alegria seja completa. Ok, vai e volta, alegria, tristeza. O que nós temos nesses trechos aqui? Pergunta número 5 para Jonathan. Qual comentário de Jesus deixou os discípulos confusos? Jesus disse, um pouco e não me verás, e outra vez um pouco e me ver-me-eis, pois vou ou para o Pai. Os discípulos tiveram dificuldade em entender o significado sobre sua partida e depois retorno. Ok, exatamente isso, que parece uma coisa de enigma para eles. Como que vai? Nós não vamos ver, depois ele volta, vamos ver de novo. Então, junto com isso, Jonathan, o que seria motivo de tristeza para os discípulos e, ao mesmo tempo, alegria para o mundo? E a segunda parte da pergunta, o que transformaria a tristeza deles em alegria? O motivo de tristeza para os discípulos seria a morte de Jesus, e a alegria do mundo seria a morte também. Ok, A segunda parte da pergunta transformaria a tristeza deles em alegria, seria poder ver Jesus quando ele poder ver Jesus depois da ressurreição. muito bom, exatamente isso. A morte traz alegria para o mundo porque parece que o mundo ganhou, que as trevas venceram, que o diabo venceu. Mas 3 dias depois vem a ressurreição, e agora os discípulos que têm alegria porque percebem que Jesus de fato venceu a morte e que ele agora tem vida e oferece a vida. Então é isso que transforma essa tristeza em alegria e é motivo de alegria até hoje para nós também. Ok, começando no versículo 25, a leitura do resto do capítulo. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ok, algumas perguntas sobre esse trecho aqui. Pergunta número 7 para Becca. Como mudaria a maneira de Jesus falar com os apóstolos? Até o momento, né, Jesus falava através de figuras, de linguagem, por parábolas, mas com a ida de Jesus para o Pai,
voltando para o céu, então chegaria o tempo que ele falaria claramente sobre o Pai, eles entenderiam o significado das suas palavras. Ok. Realmente essa linguagem que ele usava demais de parábolas. Lembramos que ele comentou bem no início do seu ministério que ele usava as parábolas mais pelos outros e explicava as parábolas para os discípulos. Então agora parece que ele está deixando de usar parábolas e usando linguagem mais direta. Lembrando que ele está com pouco tempo agora para essas últimas orientações para os apóstolos. E pergunta 8 também, Beca, por que Jesus não disse que rogaria ao Pai por eles? Como os discípulos amavam a Jesus e criam nele, e que Jesus veio, né, de Deus, então o Pai também já os amava diretamente, né? Então eles poderiam já pedir diretamente ao Pai. Então ele não precisava rogar ao Pai em favor deles, que eles podiam poder, através de Jesus, né? Eles teriam um relacionamento direto com Deus. Eu entendi isso. Foi exatamente o que eu entendi também, que eles teriam uma relação direta com o Pai. E Jesus não teria que falar por eles. Não está dizendo que não ora em nome de Jesus, mas que o próprio Jesus não precisava ouvir e repassar para o Pai nesse sentido que ele fazia antes. O ponto aqui parece que ser uma questão de relacionamento. Eles se relacionaram com Jesus aqui na Terra durante 3 anos. Mas agora Jesus vai voltar para o Pai e ele abre o acesso para eles se relacionarem com o próprio Pai. E agora, da mesma forma que ele está com o Pai, ele abre esse acesso e eles podem falar diretamente com o Pai. E pergunta número 9, Léo, nessa conversa, os apóstolos enxergaram em Jesus qual atributo da divindade? Que ele veio de Deus. Ok? Que ele veio de Deus, e vindo de Deus, eu até usei uma outra palavra aqui, que eles identificaram essa onisciência dele. Versículo 30, que comenta, agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisa de que ninguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Então eles chegam a essa conclusão que ele veio de Deus justamente porque ele sabe de todas as coisas. Ele tem essa onisciência. Quando observamos a vida de Jesus aqui na Terra, em determinados momentos ele deixa transparecer os atributos principais de Deus. Às vezes falamos sobre 3 características. Onipresença. Jesus realizava curas à distância. Onipotência. Jesus curou enfermos e ressuscitou mortos e acalmou tempestades do mar. E onisciência, ele mostrou conhecimento, aqui nesse caso, de todas as coisas. E foi motivo de estabelecer a fé dos discípulos. E pergunta 10, Léo, mesmo quando ele fosse abandonado pelos apóstolos, por que Jesus não ficaria só? Pois o Pai está com ele. Ok, ele não está só. O Pai estaria com ele. E Jesus encontra um conforto muito grande nisso, mais uma vez frisando a questão de relacionamento. A relação dele com o Pai é muito íntima. E assim ele fala, mesmo se o mundo inteiro me abandonar, eu vou confiar no Pai. E assim lembrando que Jesus tinha essa confiança de uma relação especial com o Pai. Ok, agora temos 4 perguntas ainda, que são os desafios adicionais. E o primeiro deles caiu para Benita. Benita, por que Jesus considerou a tristeza dos apóstolos uma reação inapropriada no versículo 6, quando eles mostraram essa tristeza, ele falou que a tristeza encheu o vosso coração. Por que ele interpretou dessa forma? Viu como coisa inapropriada? Porque Jesus estava voltando para estar com o Pai, então essa deve ter sido coisa de alegria para eles. Ok, é justamente essa questão. Lembrando novamente que ele está enfatizando relacionamentos. E, como ele já falou, o Pai é maior do que eu. Não teria nenhum relacionamento mais importante
do que a relação de qualquer pessoa com o Pai. Então ele disse aqui, eu vou voltar para o Pai, eu vou estar junto com o Pai. Vocês devem estar alegres por isso. Mas vocês nem se preocuparam comigo, não perguntaram para onde eu vou, vocês só ficaram tristes quando eu falei que eu vou. E assim não mostraram a atitude apropriada de amigos de Jesus. Às vezes é difícil sentir alegria pelo outro, mas é justamente isso que nós, como cristãos, devemos sentir. Paulo fala, em Romanos capítulo 12, de nos regozijar com quem se regozija. Às vezes é mais difícil do que chorar com quem chora, porque dá para sentir a tristeza, mas quando coisas boas acontecem na vida do outro, sentimos alegria. Aqui vai acontecer uma coisa muito boa com Jesus. E os apóstolos devem sentir alegria de saber que Jesus vai estar com o Pai novamente. Outra coisa que eu acho que pode entrar um pouquinho nessa questão vem no versículo 7, quando ele fala, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, Jesus está cumprindo sua missão e abrindo a porta para começar uma nova fase na vinda do Espírito Santo. E eles devem estar alegres em ver o plano de Deus sendo realizado. Então, talvez mais um motivo que entra na questão. Ok, pergunta 12, Rosana. As promessas sobre a instrução dada pelo Espírito Santo, quando ele fala no capítulo 14, versículo 26, o Consolador e Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E no 16, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Okay? Olhando para essas promessas, ele está falando para os apóstolos ou para todos os crentes? Neste caso aqui, ele está falando apenas para os apóstolos. Ok, eu concordo com você. Mas agora a segunda parte da pergunta. Nós somos beneficiados por essas promessas? Sim, tem várias passagens que demonstram que nós somos beneficiados por essas palavras, que nós recebemos o Espírito Santo através do batismo. Quando a gente pensa sobre o nosso acesso que a gente tem, somos sacerdotes, o acesso que a gente tem ao Pai. E, assim, eu escolhi só uma passagem aqui, que o próprio Cristo vai falar. Jesus, ele diz lá no capítulo 17, quando ele faz a oração, ele está orando ao Pai, orando por todos os seus discípulos, e ele diz o seguinte no versículo 20, ele fala, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, desta forma, muitas das promessas que Jesus fez aos seus apóstolos chegam até nós. Ok. E eu vou acrescentar um aspecto disso, pensando nessa questão de ensinar, de ajudá-los a lembrar de todas as coisas que Jesus havia ensinado e acrescentando outras coisas. Quando pensamos sobre o ensinamento, nós recebemos o benefício desse trabalho do Espírito Santo com os apóstolos, porque eles repassaram os ensinamentos para nós. E nisso, lembrando do que Jesus falou em Mateus 28, parte da responsabilidade deles em fazer discípulos seria, como ele diz, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se eles iam ensinar os discípulos convertidos depois a guardar todas as instruções de Jesus, obviamente, esses discípulos estão ouvindo esse ensinamento. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo mostra como essa mensagem continua sendo transmitida. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, esse ensinamento é repassado.
não veio para nós diretamente do Espírito Santo. O Espírito Santo falou para os apóstolos comunicaram isso e nós recebemos a mensagem. Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, nós recebemos por meio desses que ouviram, os apóstolos. E só mais um texto, 2 Pedro capítulo 1. Ele diz no versículo 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Então aqui nós recebemos todas as coisas que levam à vida e à piedade, serviço ao Senhor. E no versículo 12, ele diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Pedro diz: vocês já ouviram, já receberam a palavra, agora eu estou relembrando. E Pedro aqui, olhando para sua própria morte iminente, está dizendo: eu quero deixar tudo isso registrado para continuar guiando vocês, mesmo depois da minha morte. Então, nós recebemos, sim, o benefício da promessa do trabalho do Espírito Santo de guiar os apóstolos em toda a verdade. Ok, Rosana, pergunta 13. Jesus declarou sua vitória sobre o mundo, mas ao mesmo tempo disse que os apóstolos sofreriam aflições nesse mundo. Ele se contradisse? Me explique. Não, na verdade, Jesus nunca se contradiz. Eu creio que Jesus estava dizendo de uma forma, né? Em que sentido ele está dizendo que ele venceu o mundo? Em todos os sentidos. Ele se entregou por nós, ele cumpriu com a vontade do Pai na cruz, ele ressuscitou, ele cumpriu com todas as promessas, ainda preparou os discípulos, enviou o Consolador. Então, eu acredito que é nesse aspecto que ele venceu o mundo, ele cumpriu com todas os planos de Deus para tirar-nos do mundo, para que a gente fosse livre do pecado, né? Então, vencendo na cruz, ele cumpriu com tudo isso, e aí eu usei aqui João, capítulo 5, versículo 3, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e o que vence o mundo é a nossa fé. Ok, exatamente. Então, não é uma questão que acabou com o mundo, mas ele venceu, e principalmente, como ele já falou também, de expulsar o príncipe. O diabo teve sua oportunidade. Talvez a melhor oportunidade de toda a história de vencer Jesus. Jesus veio em forma humana. Ele passou por tentações como homem. Quando ele estava no deserto, o diabo veio com toda a sua força contra Jesus e não venceu. Agora, na cruz, Jesus vence o pecado e na ressurreição ele vence a morte e assim o diabo perde seu poder. Agora, o que o mundo pode fazer agora, essa questão de perseguição e aflições para os apóstolos, não passa de esforços frustrados de um inimigo derrotado. Ele ainda vai tentar fazer algumas coisas, mas dentro dos limites determinados pelo vencedor, que é o próprio Pai. Eu acho interessante ligar essa ideia com outra coisa que João escreveu em Apocalipse capítulo 12, onde ele fala numa sequência histórica. Numa sequência histórica, ele fala sobre batalhas envolvendo o diabo contra as forças do bem. Ele fala que o diabo tenta pegar a criança quando nasce, o filho quando nasce. Tenta depois pegar a mulher, que representa o povo do Senhor. E a partir do versículo 7 de Apocalipse 12, diz: houve peleja no céu.
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então aqui ele mostra, num sentido bem resumido, toda essa batalha. E o vencedor, Jesus, saiu de cena e deixou Miguel completar a batalha. Mas a vitória foi possível por causa do sangue do Cordeiro, o sacrifício que Jesus havia feito. Ok, Rosana, pergunta número 14, a última da noite. O Evangelho de João apresenta diversas provas da divindade de Jesus. Jesus, por sua vez, enfatiza a relação que ele tem com as outras pessoas divinas, especialmente com o Pai. Foi sua confiança nessa relação que lhe deu forças para enfrentar o maior desafio da sua vida. Como podemos ter essa confiança diante das nossas provações? De sentir como Jesus sentiu, confiante em Deus. Okay? Vamos lá. Então, eu coloquei esse pensamento assim, porque isso reflete um pouco da intimidade de Jesus com o Pai, né? E aí, e depois eu coloquei, né? Obedecendo seus mandamentos e orientações para nós, pois tudo que ensinou foi aquilo que era de agrado do Pai, já que seu propósito era sempre de glorificá-lo, como nós vimos em João 13:31, nos estudos passados aí. E também não turbando o nosso coração. Isso estou colocando assim formas da gente, como a gente pode ter essa confiança, como Jesus teve, tá? Sim. Coloquei também, não turbando o nosso coração, mas crendo em Deus e também em Cristo. Em João 14:1 fala isso. Mudando nosso foco, não ficando tristes por pensar que Jesus não está mais conosco fisicamente, mas se alegrar por estar presente em nós pelo Espírito Santo e porque podemos rogar diretamente ao Pai em nome de Jesus, como nós vimos nos estudos aí também, né? Ter a certeza que se o amarmos, ou seja, se amarmos Jesus, guardando sua palavra, o próprio Cristo e o Pai virão até nós e farão morada em nós, como João 14:23 diz. Dessa forma, teremos a paz de Jesus e sua confiança habitando em nós, pois estaremos nele, e ele e o Pai em nós. Essa ênfase aí, Emerson, é exatamente o ponto que eu queria chegar. A questão de confiança por causa do relacionamento. A confiança de Jesus no Pai é inegável aqui, sem dúvida. Mas ele está mostrando, como você citou alguns trechos, até mais do que eu tenho aqui, que nós podemos ter a mesma intimidade. É isso que ele deseja para nós. Que nós possamos ter comunhão com Deus, estar em unidade com Ele, e assim, a mesma confiança que Jesus tinha nas provações pode ser nossa confiança diante disso. E você ligou também palavras-chave nisso, que eu comentei no começo da aula hoje, sobre obediência, amor, comunhão, ou relacionamento. E você ligou essas mesmas ideias, que quando nós obedecemos, demonstramos o amor, e Ele vem e faz morada em nós. E assim nós temos essa comunhão com o Senhor. É um princípio antigo aqui, que estamos vendo repetida e enriquecida no Novo Testamento. Eu falo antigo por causa da linguagem que encontramos no Antigo Testamento. Olha, por exemplo, em Deuteronômio 31, capítulo 31, versículo 6, onde Moisés está falando para os israelitas e especificamente para Josué: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. A mesma ideia que Jesus está dizendo: o Pai não me deixa.
E capítulo 1 de Josué, versículo 9, Deus fala diretamente para Josué, dando essa mesma confiança, que é uma questão de relacionamento com o Senhor. Ele diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, não é só uma emoção, um sentimento vazio, é algo baseado na realidade de uma relação de quem obedece, quem ama e quem recebe o amor demonstrado por Deus. Tem momentos na vida em que vamos nos encontrar talvez completamente sós. É possível amigos, até familiares, virar contra a gente. Isso pode acontecer. Mas se estamos sendo fiéis ao Senhor, Ele não abandona. E é isso que temos que ter essa confiança. E assim, quando Paulo confrontou grandes provações, ele achou a mesma confiança. Olha o que ele disse, 2 Timóteo capítulo 4. E parece que aqui ele está falando sobre o último julgamento que levou à sentença de morte, que no mesmo contexto, no mesmo capítulo, ele fala que está pronto para morrer. Mas ele diz aqui, 2 Timóteo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a libertação de Paulo aqui é a morte, sendo levado para o Senhor. Mas ele sabe que Deus não abandona, mesmo quando ele foi abandonado por todos os outros, nesse momento crítico do julgamento dele. Triste ser deixado só, mas Deus não deixa só os seus próprios servos. Para a semana que vem, capítulo 17, aquela famosa oração que Jesus faz pelos discípulos, onde ele fala sobre a santidade e a unidade. Parece uma contradição, mas as duas coisas fundamentais para a nossa relação com o Pai.